Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Sempre começo desejando a você um excelente início de final de semana. Afinal de contas, já estamos aí na sexta-feira, já estamos nos últimos dias do ano de 2025, já em clima de festividades de fim de ano, hoje dia 5 de dezembro de 2025, há 20 dias do Natal, portanto, e para você o nosso agradecimento. Você que nos acompanha em nossos perfis no Facebook, também lá na página do Cubo Notícias no Facebook. Temos também o nosso Instagram, tem a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube, também crescendo muito, com mais de 14 mil inscritos. Temos também o nosso site para você conferir todas as informações, divulgações, comunicados e as edições do Jornal ACN também, tá bom? Então hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro, a gente começa o nosso Jornal ACN, mandando um abraço para você e destacando a previsão do tempo para os próximos dias aqui na cidade de Porangaba e também municípios vizinhos. Pois bem, gente, o tempo teve, oscilações durante esta semana. Períodos mais quentes, períodos mais frescos, sol forte, chuva forte. E agora nós estamos numa estabilidade com uma temperatura alta, um calor, mas não aquele calorzão daquelas ondas de calor que nós tivemos ano passado, ano retrasado. Ainda não chegou nenhuma dessas ondas de calor, dessas massas de calor. Mas não fique muito feliz achando que esse sol, esse tempo aberto vai durar muito tempo, não. Olha aí na tela. Hoje, sexta-feira, a gente está vendo a previsão para hoje. Não tem chance de chuva. Amanhã, sábado, também. Para sábado, nós temos até temperatura de 31 graus, vai fazer calor, dá piscina para muita gente, dá praia para quem for para a praia. Temos sol brilhando durante o dia, aumento de nuvens durante a tarde, e lá pela noite é que teremos o aparecimento de alguns pontos com nevoeiro e aumento na nebulosidade já na noite de sábado. Temperatura máxima de 31, mínima de 16. Domingo, a coisa vira, o tempo vai virar. Mas para quem quer curtir o dia, até vai dar, viu? Porque amanhã vai aparecer sol, durante a manhã de domingo vai ter a presença de sol, vai ter calor, o aumento da nebulosidade vai se dar ali pelo final da manhã e início da tarde, com possibilidade de chuva. Possibilidade, inclusive, de pancadas rápidas, isoladas, mas que podem chegar de moderada a forte intensidade. Calor de 32 graus, mínima de 20. Segunda-feira, e chove domingo, pancada rápida, e à noite também tem presença de chuva no domingo. E na segunda-feira, essa chuva continua. E, inclusive, ela dá uma diminuída assim na intensidade, mas no decorrer do dia, aquela garoa vai ser prolongada. Teremos uma segunda-feira com predomínio de garoa. Pode até ocorrer algumas pancadas mais fortes e de moderada intensidade, com possibilidade de raios, trovões e um volume até considerável de chuva para segunda-feira de 10 milímetros. Chove também à noite. Calor de 29 graus na segunda-feira, vai ficar abafado também à noite, 19 graus. A temperatura vai dar uma caída na terça-feira e a chuva também aumenta. Na terça-feira teremos aumento do volume da chuva, teremos durabilidade de chuva assim maior, ou seja, uma chuva mais torrencial, mais contínua, e teremos um volume de 20 milímetros esperado só para terça-feira. Então teremos aumento de
de intensidade, um pouquinho mais de intensidade e de volume na terça-feira. Chove também na noite de terça. 23 graus de máxima, não vai fazer calor na terça, 19 na mínima. Quarta-feira, o tempo dá uma calmada. O sol aparece durante o dia, chove na noite de terça, mas na quarta o céu amanhece com nebulosidade, mas dando aberturas para sol. Essa nebulosidade volta a ficar um pouquinho maior no final da manhã, com possibilidade de alguma garoinha, muito fraca, tá bom? Na quarta-feira à noite, o tempo fica um pouco mais aberto, mas também com presença de nebulosidade. Pouquíssima chuva então para quarta-feira, um pouco mais de abertura. 26 graus de máxima, mínima de 19. Na quinta-feira, a chuva volta. Dá uma pausinha na quarta, mas na quinta a chuva volta, com possibilidade de pancadas rápidas, isoladas, mas havendo chance de ser de moderada a forte intensidade a chuva na quinta-feira. E vai subir de novo a temperatura. Vai para 28 graus de máxima, mínima de 20. Ok? E de antemão, viu? De quinta em diante, a gente teve olhando aí, expectativa de que a chuva aumente e seja contínua, ou seja, devemos ter aí a proximidade de um grande volume de chuva para os próximos dias e até semanas. Esse mês de dezembro promete, inclusive, ser um mês com um volume de chuva maior do que os anos anteriores e com menos calor, o que, para quem não gosta de calor, que é o meu caso, é uma boa notícia. Mas para quem gosta já não é tão bom assim. Vamos agora com mais notícias aqui do interior de São Paulo. Semana passada a gente apresentou um caso parecido, aqui. Que é o caso do pobre que está querendo voltar a comer picanha. Família, uma carnezinha, uma costelinha assada, uma picanhazinha com gordura. Aí teve um rapaz lá em Bauru que foi preso com peças de picanha furtadas de um supermercado. E Bauru está vivendo uma epidemia. O pessoal lá de Bauru está doido para comer uma picanha, Mas a condição econômica acho que não está dando muito certo, não. Ou a condição econômica ou a condição moral. Porque não é porque você não tem condição de ter uma coisa que você vai sair pegando, furtando ou roubando dos outros. Neste caso, mais um furto de picanha no supermercado de Bauru. Agora uma jovem de 20 anos, eu imagino o tipo, Uma jovem de 20 anos trabalhar, duvido que queira. Trabalhar não quer, fia? 20 anos já tá cansada, Cansada de levar uma vida dura, minha filha? Foi presa em flagrante terça-feira, depois de furtar peças de carne e produtos de beleza. Além de esfomeada, ela é vaidosa. O crime aconteceu no supermercado do Jardim Redentor, em Bauru. A reportagem entrou em contato com o supermercado, o Panelão Supermercados, para comentar o caso, mas não teve retorno até a atualização da matéria. Mesmo assim, segundo a polícia e o que consta no boletim de ocorrência, um funcionário da área de vídeo monitoramento do supermercado flagrou o momento em que a jovem colocou os itens na bolsa e deixou o estabelecimento sem pagar. A equipe de segurança foi acionada e abordou a mulher no estacionamento. Dentro da bolsa da jovem foram encontradas 2 peças de picanha, 2 de contrafilé, além de desodorante, máscara capilar, 2 cremes de pele e 2 géis hidratantes corporais. Ai, que linda que deve ser, não? Precisando de tanto reboco assim é porque a coisa deve estar feia. Os produtos somam R$ 643,51.
A polícia militar foi chamada, levou a jovem ao plantão policial, ela ficou presa à disposição da justiça, mas como nós estamos no Brasil, né, a gente aposta que ela já foi liberada na audiência de custódia e deve responder em liberdade, né? Gosta de coisa boa, a lindinha e picanha contra filé, gel corporal. Um sorriso como eu faço, todos os Brasil vai ver e vai me achar muito linda e vai me querer. Outro caso em supermercado que aconteceu aqui no nosso interior de São Paulo foi, olha, uma ação que meteu medo em muitas pessoas. Pelo menos 19 funcionários de um supermercado foram feitos de reféns por 4 bandidos armados que invadiram este supermercado na noite de quarta-feira em Ourinhos, durante um assalto. O crime aconteceu por volta das 21 horas e 15 minutos, próximo ao horário de fechamento da loja. De acordo com a polícia militar, os suspeitos encapuzados entraram pelo estacionamento e anunciaram o assalto. Outros 2 funcionários, ao perceberem a ação, retornaram para os fundos do supermercado e ligaram para a polícia. Ainda de acordo com a PM, os criminosos agrediram o gerente com um soco nas costas após ele informar que não tinha acesso ao cofre. Os assaltantes então fugiram, levando cerca de R$4.000 dos caixas, além de carteiras e celulares das vítimas. O carro usado na fuga foi encontrado abandonado na rodovia Melo Peixoto, SP-278. Trata-se de um veículo furtado, segundo a Polícia Militar. Vamos falar de acidentes nas rodovias paulistas. Toda semana tem ocorrência, aliás, todo santo dia, infelizmente. Trata-se agora de um acidente fatal. Um jovem de 19 anos perdeu a vida após o carro em que ele dirigia bater contra uma defensa metálica na rodovia Orlando Quagliato, a SP-327 em Ourinhos. Depois disso, ele foi esmagado por uma carreta na noite de terça-feira, ou seja, foi uma colisão seguida de engavetamento, porque segundo a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, 2 carretas se envolveram no acidente após a batida que ocorreu com esse veículo, esse Volkswagen Gol, que a gente está vendo aí nas imagens, nem parece ser enfim, nem dá para identificar praticamente o carro, mas segundo os dados da ocorrência, o carro bateu na defensa metálica. Então o primeiro erro já ocorreu aí, possivelmente erro, jovem, 19 anos, podia estar em alta velocidade, enfim. Perdeu o controle do carro, bateu na defensa metálica, aí vinha um caminhão, uma carreta logo atrás. Essa carreta conseguiu frear, evitou a batida. Só que uma segunda carreta que estava vindo na sequência não conseguiu parar a tempo e colidiu na traseira da primeira carreta, que acabou sendo arremessada contra o carro, que foi esmagado. Então foi um engavetamento que aconteceu na sequência da colisão. As equipes de resgate foram acionadas, mas o jovem, identificado como Héctor Rodrigues da Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os motoristas das 2 carretas não se feriram. Vamos falar de uma coisa que está acontecendo em várias partes do Brasil, em quase todo o estado de São Paulo. E sabe por que acontece? Acontece porque tem quem dê o incentivo para isso acontecer. E quem é que dá o incentivo? Os compradores deste material. A Polícia Civil está investigando agora, está cumprindo, aliás, mandados de prisão contra uma quadrilha suspeita de furtar transformadores e reguladores de energia elétrica para furtar fios de cobre e causar prejuízos superiores a R$2.700.000 em São José do Rio Preto, Guaiçara, Lins e Promissão, além de outros municípios ali da região de São José do Rio Preto.
São 2.700.000. A operação está sendo feita hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro. A polícia já cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados. E a operação é resultado de uma investigação que iniciou em julho e identificou os criminosos que atuavam em áreas rurais. Conforme a polícia, a quadrilha desligava a rede elétrica, derrubava os transformadores e, após destruir os transformadores, retirava o cobre do interior, o que rompia o fornecimento de energia para os consumidores. Com base na análise da polícia e dados fornecidos pela concessionária de distribuição de energia, foram identificadas 37 ocorrências. Em Cedral, 5 ocorrências com prejuízo estimado de R$ 1.116.000. Em Ipiguá, 4 ocorrências com prejuízo estimado de R$ 953.496. Em José Bonifácio, 7 ocorrências com prejuízo estimado de R$ 798.000. Em Tanabi, 4 ocorrências com prejuízo de R$ 81.000. E Monte Aprazível, 6 ocorrências com prejuízo estimado de R$ 121.500. Levantamento na área de concessão da CPFL Paulista constatou esse prejuízo milionário. Outras concessionárias estão calculando os danos. Os valores estimados não incluem os custos e prejuízos causados a empresas e consumidores que ficam sem fornecimento de energia e que amplia a gravidade do crime. A investigação começou em uma operação que identificou e prendeu comerciantes responsáveis pela receptação de metais em São José do Rio Preto. Em julho, a operação apreendeu 1 tonelada de metais, entre cobre e alumínio. No total, 37 estabelecimentos suspeitos de comercializar metais foram vistoriados e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Ou seja, com tanto estabelecimento que compra, é lógico que tem quem furte para vender para esses estabelecimentos. E tem muitos estabelecimentos por aí que compram produtos de origem ilícita. Cobre, fios de cobre principalmente. Em muitos lugares tem. E olha, tem gente que nem coloca mais isso daí no ferro velho. Enfia na traseira de uma caminhonete, dentro de sacolas, e vai levar para outro estabelecimento que não tem a mesma finalidade de venda de metais, essas coisas, mas deixa lá. Compra, né, e leva para lá para não ficar no ferro velho, para quando a polícia chegar, a polícia não encontrar. Bom dia. Rapaz. Meu Deus do céu, eu não presto. Eu pelo menos sei de alguns casos assim. Bom, quarta-feira a gente até publicou aqui na... Por isso que eu falo para você que está nos assistindo agora, se você não segue a página do Cubo Notícias lá no Facebook, siga, clique em curtir e seguir, para você receber também os informes, né, os alertas meteorológicos. Na quarta-feira a gente publicou aí, cerca de 40 minutos, meia hora antes, um alerta meteorológico para toda a região com possibilidade de chuva forte e granizo para vários municípios paulistas, incluindo Porangaba, Torre de Pedra, Bofete. Em bairros de Porangaba, a gente chegou a ficar sabendo, os fortes ventos chegaram a destelhar algumas propriedades. Houve também registro de chuva de granizo em alguns bairros. Chuva forte, com muito vento e granizo. Mais ou menos o que aconteceu, né, na cidade de Botucatu, conforme a gente vê imagens aí. Esse temporal que atingiu a cidade de Botucatu e vários municípios aqui da região na tarde de quarta-feira provocou estragos em diferentes regiões lá de Botucatu. Por causa da chuva e dos ventos intensos, a Prefeitura de Botucatu até cancelou a programação do Natal Encantado 2025, que estava prevista para acontecer quarta-feira. Parte da estrutura montada na Praça Rubião Júnior, no centro, foi danificada e as apresentações culturais, a praça de alimentação e a feira de artesanatos foram suspensas. A Prefeitura informou que as equipes fizeram uma limpeza, desobstrução das vias e continuam
verificando a necessidade de manutenções em outras estruturas afetadas para garantir a segurança da população e permitir a continuidade do evento nesses próximos dias. O vento derrubou um semáforo lá na Avenida Vital Brasil, que ficou pendurado após a estrutura ceder. Equipes de trânsito foram acionadas para isolar a área e evitar acidentes. Moradores também registraram queda de granizo e de árvores. Apesar da intensidade do temporal, não há registro de feridos. As autoridades seguem monitorando possíveis danos causados pelas chuvas. Então eu falo para você, você é da nossa região, às vezes você não recebe o alerta da Defesa Civil. Se você segue a nossa página lá no Cubo Notícias e a gente nota a proximidade aí ou a existência de possibilidade de chuva forte, a gente já emite um comunicado, geralmente já acompanhada da imagem do satélite, né, da equipe de radar da Unesp de Bauru, através do IPMET. Então a gente já coloca a imagem do radar junto com o alerta na nossa rede social lá no Facebook. Então é bom você seguir, você acompanhar, para você, né, ficar prevenido na possibilidade aí de possíveis mudanças bruscas no tempo. Bom, gente, mais um acidente grave, mais um motociclista que perdeu a vida nesta semana. Após um acidente, ele perdeu o controle da direção e bateu contra uma placa de sinalização da rodovia Marechal Rondon, em Tietê. Isso aconteceu quarta-feira. Gente, o nome disso, me desculpe, o nome disso é imprudência, viu, gente? Não tem outro nome. Sabe, é complicado, mas tá aí comprovado que de 75% a 80% dos acidentes são causados por imprudência, né, por falha humana. Então, segundo as informações da Artesp, o acidente aconteceu no quilômetro 154 da Rondon, na pista sentido interior. A vítima bateu contra uma canaleta pluvial e em seguida contra uma placa de sinalização. O acostamento precisou ser interditado, né, mas logo foi liberado. E ainda, conforme a Artesp, a motocicleta foi removida para a base da Polícia Rodoviária. A vítima ainda não foi identificada. Gente, não tem o iFood? Então, tem agora o iHemp, ou o iDrugs, ou o iVagabundo, né, que são os serviços de delivery de maloqueiros. Né? A Polícia Civil desmantelou um desses serviços de iHemp, ou iDrug, ou iMaloqueiro, né, ou iTraffic. A Polícia Civil prendeu 2 pessoas e apreendeu 2 adolescentes suspeitos. Olha, é isso que eu fico doido. Foi dado flagrante e ainda a reportagem diz que é suspeito. Mas fazer o quê, né? A imprensa muitas vezes tem que maneirar no jeito que se expressa, porque é assim, vagabundo não vai preso, né? Vagabundo não responde à lei. Mas a imprensa ou quem está trabalhando, esse daí, se mijar fora do pinico, uma gotinha, 2 gotinhas, a justiça cai em peso em cima, né? Mas enfim, 2 maiores, né, 2 pessoas e 2 adolescentes de menor, os queridinhos do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Direitos Humanos, foram apreendidos durante uma operação no bairro Cidade Jardim, em Serquilho, quarta-feira. Além disso, a polícia afirma que os presos eram responsáveis por um esquema de disque drogas, onde uma motocicleta era utilizada para realizar as entregas. Se bobear, perto da gente aqui está acontecendo a mesma coisa, hein? Enfim, o veículo também foi apreendido. De acordo com a corporação, os suspeitos eram investigados há meses. A quadrilha alugava imóveis para guardar drogas e revezava os locais com frequência para dificultar a ação da polícia. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia,
O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. Bom, gente, no nosso noticiário regional, um caso que entristeceu várias pessoas aqui da nossa região, inclusive aqui de Porangaba. Trata-se de uma pessoa conhecida aqui de Porangaba, né, com propriedade aqui em Porangaba, e que na semana passada mobilizou a região num processo de buscas, que, repito aqui, atrapalhada, talvez se não fosse a atrapalhada que deram nas buscas, a desmobilização que foi dada nas buscas em decorrência de informações falsas, plantada por uma pessoa que não tinha a menor possibilidade ou autonomia ou autorização para dar essa informação, e amparada por meios de comunicação, se é que a gente pode chamar de meios de comunicação aqui na região, que não checam informações, só copia o que os outros falam, o que os outros publicam. Talvez, se não fosse essa desmobilização que ocorreu nas buscas do senhor Francisco José, o resultado seria diferente. Mas, infelizmente, o senhor Francisco José dos Santos, de 80 anos, que estava desaparecido há quase uma semana, foi localizado sem vida durante a tarde de segunda-feira, numa região rural de Pardinho, próximo a um riacho, né? Francisco, que tinha sintomas de Alzheimer, havia sido visto pela última vez no dia 25 de novembro, após sair de uma consulta odontológica em Botucatu. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado numa área alagada, não apresentava marcas aparentes de agressão, e o fato de o idoso estar sem roupas chamou a atenção dos investigadores e será detalhadamente avaliado pela perícia. A estimativa inicial é de que a morte tenha ocorrido dias antes da localização, mas apenas o laudo do Instituto Médico Legal é que vai poder confirmar as causas exatas do óbito. Na data em que sumiu, Francisco esteve em Botucatu por um atendimento dentário. Foi visto pela última vez na Avenida Dom Lúcio. Por volta das 17 horas, ele telefonou para a esposa dizendo que retornaria para Tatuí, onde residia, mas não chegou em casa. 3 dias depois, no sábado, o carro dele foi encontrado, um Volkswagen T-Cross cinza. Foi encontrado fechado e sem danos. O carro estava no meio de uma plantação de soja na zona rural de Pardinho. O veículo estava com um dos pneus traseiros furado. Perto do automóvel, os policiais recolheram um tênis, que pode ser do idoso, além de um celular. Todo o material foi encaminhado para análise pericial. Como o senhor Francisco, vivia com sintomas de Alzheimer, a principal suspeita, desde o início das buscas, é que ele pudesse ter se desorientado após deixar o carro. A Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer as circunstâncias da morte, tentar reconstruir o trajeto percorrido pelo idoso entre Botucatu e a área onde o corpo foi encontrado. O local passou por perícia, os objetos recolhidos estão sendo examinados e o corpo do senhor Francisco José dos Santos foi sepultado na quarta-feira, às 8 da manhã, no cemitério de Bofete, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Fica aqui a nossa solidariedade à família. A gente tentou colaborar da melhor maneira possível. Como eu falei na semana passada,
a gente estava com a matéria pronta, né, na sexta ou na quinta-feira, se eu não me engano, agora preciso lembrar melhor o dia. A gente estava com a matéria pronta ao meio-dia para publicar e recebemos a informação que estava sendo amparada por outros meios de comunicação aqui da nossa região, outros meios de comunicação, dizendo que ele tinha sido encontrado. Só que o amigo que nos passou, e é uma pessoa amiga que nos passou essa informação, ele também recebeu essa informação falsa, e daí a gente foi tentar saber qual era a fonte, quem tinha disseminado primeiro essa informação que ele tinha sido encontrado. Chegamos a um senhor, não vou citar o nome dele aqui, que estava divulgando nas redes sociais que ele tinha sido encontrado, e na sequência veio esse meio de comunicação sem fazer a checagem, que é o que deveria ter feito, foi lá e colocou também que ele tinha sido encontrado. Assim que ele colocou que foi encontrado, várias pessoas também começaram a disseminar que ele havia sido encontrado, e isso desmobilizou as buscas, e inclusive atrasou em 1h30 que nós publicássemos a informação. E esse mesmo senhor que deu a informação falsa ainda mandou um áudio dizendo que a gente demorava para publicar as coisas. E demoramos justamente por causa da informação falsa dele, o que atrapalhou as buscas. E o que pode ter levado, não estou dizendo que foi a causa determinante, mas pode ter levado para um desfecho triste e trágico como esse. Talvez, se as buscas não tivessem sido desmobilizadas, mesmo momentaneamente, e eu digo que não foi momentaneamente poucas horas não, porque no dia seguinte tinha gente ainda comentando que ele tinha sido encontrado. Foram várias horas. Talvez isso fizesse toda a diferença para que o senhor Francisco José dos Santos fosse encontrado com vida. Eu lamento muito e eu espero que essas pessoas sejam responsabilizadas. Tanto quem plantou a informação falsa, como quem publicou a informação falsa. Eu espero que a família responsabilize essas pessoas. Bom, gente, vamos com as notícias aqui de Porangaba. Bom, eu suspiro assim, porque agora o assunto não é coisa boa não, viu? Nunca é bom esse tipo de assunto, porque mancha a imagem da cidade, enfim. Mas é um caso que a gente precisa trazer aqui, porque a gente acompanhou durante todo o desenrolar do caso, durante todo o processo do caso. Para você ter uma ideia, é um caso que aconteceu em 2012. O Cubo Notícias existe desde 2015, esse ano fez 10 anos. No dia 10 de agosto fizemos 10 anos. Então é um negócio que está antes da gente. Mas a gente acompanhou durante todo esse período que a gente teve por aqui. E por que a gente está trazendo esse caso hoje? Porque agora é ponto final. A justiça decidiu, trânsito e julgado, ponto final, não se fala mais nisso. Deixar bem claro aqui, eu vou colocar na tela para não ficar aquele negócio, é coisa que o Wellington está inventando, então eu vou mostrar aí na tela a documentação do processo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está aí na tela. Não vou ler na íntegra isso daí, porque é muito longo, é uma sentença, é muito extensa, a gente está passando aí até um pouquinho mais rápido para você acompanhar. Só para mostrar realmente, bom, se você quiser ir pausando depois e lendo, você vai. Mas só para mostrar que não é coisa que a gente está criando aqui para fazer política, nada. É porque é um assunto que a gente sempre acompanhou e agora saiu o desfecho do assunto. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou em trânsito e julgado, ou seja, em definitivo, o ex-prefeito de Porangaba, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Uderaldo, por atos de improbidade administrativa ocorridos no exercício financeiro de 2012. Decisão assinada pelo juiz Dr. Fernando José Augusto da Silveira, que considera que o ex-chefe do Executivo assumiu despesas sem condições de pagamento, infringindo a lei de responsabilidade fiscal e causando prejuízo aos cofres públicos. A condenação foi publicada na semana passada
Está aí o processo de número 0003081-97.2013.8.26.040, movido pelo Ministério Público. A sentença destaca que o ex-prefeito gerou débitos que totalizaram R$ 526.384,32 sem a disponibilidade financeira para quitá-los. Entre os gastos mais elevados estão festas e shows realizados ao longo de 2012. E isso a gente sempre comentou aqui, né? Das festividades que aconteceram. Foi o motivo, inclusive, da perda de direitos políticos do prefeito pela Câmara de Porangaba. Né? Quais foram os shows? Show de João Bosco e Vinícius, 135 mil. Isso ano de 2012, no qual o Tribunal de Contas e também agora a sentença, né, do Tribunal de Justiça viram como shows promovidos para alavancar a popularidade do então candidato à reeleição, Luiz Uderaldo. Então, naquela época, teve show do João Bosco e Vinícius, em 2012, R$ 135 mil, estrutura e equipamentos para eventos, R$ 78.800, contratação da empresa Pro Magno, Festa do Peão, R$ 60 mil, show Rio Negro e Solimões, R$ 82.227,28, show do Grupo Tradição, R$ 28.409,09, e despesas com o Carnaval de 2012, R$ 79.900. Bom, o Tribunal de Contas do Estado também apontou que o município encerrou 2012 com despesas empenhadas superiores à liquidez financeira disponível, ou seja, fechou com mais dívida do que tinha arrecadado, o que viola o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe contrair gastos sem recursos para pagamento. Outro ponto considerado grave pela Justiça foi o não pagamento integral de precatórios. O município devia quitar R$ 218.106,81 até 31 de dezembro de 2012, que era o prazo ali do término do mandato do prefeito, do ex-prefeito, ou do então prefeito, Luiz Carlos Vieira Sobrinho. Mas ele pagou apenas R$ 122.678,20. 122 mil ele pagou, era para pagar 218. E o restante ele deixou para a gestão seguinte, o que também não pode. Também houve retenção indevida de empréstimos consignados dos servidores municipais no mês de dezembro de 2012. Os valores foram descontados dos olerites, mas não repassados às instituições financeiras, deixando dívidas superiores a R$ 37 mil com Banco do Brasil, Santander, BV Financeira e Caixa Econômica Federal. Ao concluir que o ex-prefeito causou dano ao erário e agiu com má gestão, o juiz aplicou as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa 8.429/92. E a decisão do juiz foi a seguinte: o prefeito deverá cumprir, já que é trânsito e julgado. Ou seja, decidido e ponto final. É trânsito e julgado agora. Ao que o ex-prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Uderaldo, foi condenado? Ressarcimento integral do dano causado, com atualização no valor. O valor é de R$ 130.764,61, mas tem que ser atualizado no período. Valor equivalente ao dano estimado causado ao erário. Multa no mesmo valor. Multa civil equivalente ao valor do prejuízo, R$ 130.764,61. Perda de função pública caso ainda ocupe algum cargo. Não, ele não ocupa. Então esse daí ele não vai responder. Mas suspensão dos direitos políticos vai. Ah, mas ele já cumpriu a suspensão dos direitos políticos pela Câmara, lembra? Não, essa é uma nova. É uma sentença nova, é a sentença de trânsito e julgado do juiz. Então, nova suspensão dos direitos políticos, está impedido de se candidatar pelo período de 5 anos. E proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais pelo período estabelecido em sentença. Então, essa decisão ressalta que os gastos não tiveram justificativa de interesse público, proporcional,
e que o então prefeito foi alertado diversas vezes sobre a situação financeira do município pelo Tribunal de Contas, ainda assim mantendo contratações de alto custo, especialmente com festas e eventos no ano eleitoral. Com a suspensão dos direitos políticos, Luiz Carlos, ou Luiz Uderaldo, fica impedido de concorrer a cargos eletivos pelo período determinado de 5 anos, além de ficar impedido de assumir funções públicas pelo mesmo período, de 5 anos. O ressarcimento e a multa civil serão calculados e executados pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura, né, e serão encaminhadas para cobrança, porque ele vai ter que depositar isso nos cofres públicos do município. Então é isso, gente. É uma notícia que a gente lamenta dar aqui. Não é bom para o município. Não acrescenta em nada na vida pública do nosso município. Né? É uma notícia que, ao meu ver, é triste para a imagem do município, mas que a gente precisa dar porque a gente sempre esteve acompanhando todo esse caso. Agora deixar a coisa correr. Aliás, não é nem tanto deixar a coisa correr, né? É esperar que ele cumpra a determinação da justiça, a sentença da justiça, lembrando que essa é uma decisão em trânsito e julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Bom, assim como a gente fala de coisa que não é boa, a gente fala de coisa também que é boa, né? A gente recebeu imagens hoje da prefeitura divulgando a entrega de obras aqui no nosso município. Obras da rua João Generoso da Silva, ali no bairro Colina Verde. Foi feita pavimentação, guias, sarjetas, canalização, trabalho de drenagem, iluminação de LED, água e esgoto, enfim. Vamos colocar o vídeo que a gente recebeu aí, informando os trabalhos que foram feitos lá na rua João Generoso da Silva. Olá, população porangabense. Estou aqui com o meu vice-prefeito Robertinho, na rua João Generoso da Silva. Quando entrei, no meu primeiro mandato, essa rua aqui não tinha saída e era um depósito de entulho. Graças à nossa administração, uma rua que há mais de 20 anos era só terra. Então hoje nós fizemos aqui guia e sarjeta, fizemos rede de água e rede de esgoto em parceria com a Sabesp. E agora depois fizemos a tubulação pluvial, o escoamento da água. E também, agora está aqui o asfalto. Então, população, a nossa administração não vai parar. Começamos em 2021 e vamos terminar em 2028, fazendo obras, dando uma qualidade melhor de vida para a nossa população. Vocês podem ter certeza. Então, população, nós estamos aqui, eu, Robertinho e minha equipe, para fazer o melhor para Porangaba, fazer o melhor para o pessoal da zona rural, fazer o melhor para vocês, população. Então quero agradecer a Deus, agradecer a vocês todos que sempre nos apoiaram. Meu muito obrigado a todos e Deus abençoe. Pois bem, como o bom jornalismo pede, a gente apresenta coisas que não são boas, coisas que são boas e também reivindicação. A gente reforça aqui reivindicação dos moradores do loteamento Adonai, em especial da rua Benedito Oliveira Bueno. Pois é, há 2 semanas nós publicamos essas imagens aí sobre essa área que está com muito mato alto, né? É uma área que ali deveria haver calçada, né? Não tem, então tem muito mato e os moradores mandaram também para a gente mostrou na semana retrasada imagens de cobra e escorpiões que foram encontrados lá no Adonai. A gente reforça o pedido para a prefeitura, a gente já sabe que nesta semana, nos últimos dias, aliás, né, nos últimos 10 dias, a prefeitura já iniciou a notificação de proprietários que estão com terrenos sujos lá no Adonai. Então muitos moradores já estão recebendo a notificação
Só que a gente pede ou para a prefeitura ou para os responsáveis pelo loteamento Adonai para fazerem a limpeza, a roçada deste terreno, que é uma área que deveria ter calçamento, inclusive, deveria ter calçada, mas que tem muito mato, Esse é um pedido dos moradores. Está chegando o final de ano, muitos vão receber visita, né? Também vai começar a temporada de chuva, aí depois o mato vai crescer mais ainda. Então é por isso que os moradores pedem para que a prefeitura ou os responsáveis pelo loteamento façam essa limpeza dessa área, que inclusive era uma área que deveria haver calçada, né? E também aonde tem a calçada, a parte ali de trás está precisando também do trabalho de roçada, de limpeza. Então a gente reforça também o pedido à prefeitura ou aos responsáveis pelo loteamento, tá? Para fazer essa limpeza. Já fizemos há 2 semanas esse pedido, né? E reforçamos aqui. A gente sabe também que o fiscal da prefeitura já foi ao local para verificar a situação. Bom, mas não tem segredo, né? Não tem muito o que verificar. É ir com a roçadeira e tacar no mato, roçar. Né? Não tem muito o que ver, não. As imagens falam por si só. Tá? Mais um pedido aí que a gente reforça para a prefeitura, que muitas das vezes vem atendendo as nossas solicitações aqui apresentadas. Aliás, não são nossas, são solicitações suas, né? Você que nos assiste, são pedidos feitos por você que nos assiste. Bom, gente, para finalizar, eu quero apresentar aqui o pedido de uma moradora de Porangaba que está vivendo... Ah não, tem mais uma informação aqui, mas antes eu quero vir com essa solicitação dessa moradora de Porangaba. É a Gildete Rosa dos Santos, conhecida como Deia. Ela iniciou uma campanha online para arrecadar, é bastante coisa que ela precisa, hein? 60 mil reais é o custo de uma cirurgia de alta complexidade urgente na coluna. Desde 2020 ela enfrenta dores intensas causadas por uma hérnia de disco que está comprimindo o nervo ciático e a medula óssea. Então essa situação deixou ela dependente com cadeira de rodas e impossibilitada de andar. Segundo os relatos publicados na vaquinha online que está sendo feita, embora o caso tenha sido identificado há 5 anos, o procedimento ainda não foi realizado pelo SUS, porque o Sistema Único de Saúde é aquela maravilha, né? Todo mundo fala que é de graça o SUS. Uma banana, o SUS não é de graça, você paga imposto num saco de arroz que você compra, 30 e poucos % de imposto no saco de arroz que você compra. Carne, 40 e poucos %. Se você vai comprar um bem durável, então, um carro, 40 e poucos %. Enfim, o SUS não é de graça, mas, né? Enfim, acredita quem quer. Há 5 anos o SUS tá para fazer essa cirurgia nela, não faz. A Deia afirma que as suas condições se agravaram com o tempo e que os tratamentos medicamentosos, inclusive com o uso de morfina, não estão trazendo mais a melhora. Então a cirurgia é considerada urgente, tem custo de 60 mil reais, valor que ela não possui. A campanha foi criada no dia 29 de novembro, busca mobilizar amigos, familiares e a comunidade da região para reunir os recursos necessários. Até o momento, ela arrecadou mais aí de R$ 2.500 com apoio de 57 doadores. Né? Então, você pode colaborar. Eu vou passar aqui a chave Pix, é a chave Pix da Vaquinha Online. Essa chave oficial da Vaquinha Online. 5828603@vaquinha.com.br. Esse é o Pix para você já fazer a sua doação e colaborar com a Deia, que está com um problema gravíssimo na coluna, esperando 5 anos para o SUS chamá-la para fazer a cirurgia. Ela vai ter que optar pelo particular, 60 mil reais. Bom, gente, eu vou deixar você aí com a programação das festividades de fim de ano, tá? Então a cidade de Porangaba está se preparando para que esse mês de dezembro tenha muitas atrações culturais, apresentações musicais, festas populares. Então está divulgado aí o programa oficial das festividades de fim de ano que começam na Praça da Matriz e seguem até a primeira semana de janeiro no Espaço Municipal de Eventos. As comemorações têm início dia 6, portanto amanhã, com bênção religiosa às 8h15 da noite,
E logo depois tem a fala do prefeito, o tradicional acendimento das luzes de Natal, que será realizado com contagem regressiva, seguido da parada natalina às 21 horas. No dia 12, as igrejas evangélicas realizam uma apresentação especial às 21 horas, também na Praça da Matriz, e já no dia 13 tem uma noite musical com o Coral de Pereiras e a Banda Lira às 21 horas, além de uma apresentação da Banda Municipal de Porangaba, apresentada também com o coral às 22 horas. A agenda segue no dia 20, com o show do cantor Wilson Carlos às 21 horas, e no dia 27, quem sobe ao palco é o Cláudio Gaúcho, também às 21. Durante todas as noites, o público poderá prestigiar barracas de artesanato e gastronomia montadas no local. A festa da virada será realizada no Espaço Municipal de Eventos, ao lado da rodoviária, a partir das 22 horas do dia 31, a banda Montserrat anima o público até a contagem regressiva para 2026. Dia 2 de janeiro tem mais. Show com o grupo de pagode Zuaê, às 22 horas. E dia 3 de janeiro, apresentação da dupla Robson e Gabriel, às 23 horas. Então, é uma variedade de atrações para diferentes públicos, e Porangaba promete encerrar 2025 e iniciar 2026 com muita música, celebração e integração comunitária. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você um excelente final de semana. A gente vai se falando por aqui. Siga a gente, acompanhe a gente. Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.